A gente fala sobre várias empresas aqui de Poços de Caldas e várias iniciativas, e eu quero, o meu amigo Paulo Durante deixou aqui para a gente presentear quase que, né, periodicamente, algum entrevistado aqui do Hora da Verdade com um material da Recreativa, que é uma revista de palavras cruzadas, né, com longa história, com mais de 60 anos. Né? Essa história começou em Poços de Caldas. Eu queria agradecer ao amigo Paulo Durante, ele está nos presenteando a mim e também ao nosso entrevistado hoje aqui, ao Ricardo, com esse histórico da Recreativa, palavras cruzadas e passatempos inteligentes, e com um boné, enfim, 60 anos de história, só para a gente mostrar aqui. É um presente realmente que vale a pena a gente registrar e destacar esse trabalho da Recreativa, essa revista de palavras cruzadas para pessoas inteligentes, para você que está assistindo o programa, e também para o meu amigo Ricardo Colseiro aqui, que é um professor na área, né? E também nos está dando uma aula aí, rápida, aí, com certeza, porque tem muito mais assuntos. Mas a minha pergunta do bloco anterior, eu já até me perdi aqui já, viu? Eu fiz alguma pergunta do bloco anterior, falar em blocos estruturais, estou perdendo um pouquinho e tem mais perguntas chegando aqui, vou ver se já eu lembro e tal. Bom, o Paulo ligou por que todo concreto usinado é fácil de cortar no ponteiro. É isso? Não é o caso. Não. Agora explica para a gente todas essas palavras aqui. Vamos traduzir. Por que o concreto usinado? O concreto usinado ele está dizendo o que vem no caminhão da usina de concreto. Que seria fácil de cortar no ponteiro de metal, que o pedreiro bate lá com a marreta e vai quebrando. Não é o caso. Se ele tiver a resistência necessária, comprada, tudo direitinho ali que foi especificada, não tem que ser diferente do feito na obra do que feito na usina. Na usina de concreto até que tem um controle maior, ele deve, ou menos teoricamente o controle é maior, porque tudo é pesado, ele devia ser mais rígido, mais resistente do que o concreto feito na obra. Você aconselha as pessoas a comprar concreto usinado de usina sempre? E não fazer o concreto na obra? O pessoal acha que é mais barato e bobagem, custo-benefício é tolice. Bom, Pedro ligou para a gente, parabenizando o programa, o Paulo também ligou para a gente, obrigado, Paulo. César Nascimento também assistindo a gente, muito obrigado, César. O Marcos mandou uma pergunta aqui, um prédio construído em um local úmido, foi feito o cálculo estrutural e estaqueado, mesmo assim o prédio está afundando. Ele está, independente de ser úmido o local, na verdade o que ele está dizendo, o estaqueamento, né, para quem não sabe, a gente tem dois tipos de fundações, a superficial, basicamente sapata, né, que a gente conhece, que faz em concreto, e as estacas, que são, fazer aqui na tela, né, mas que são a profundidade, isso é concretado e vai a camadas profundas do solo. Ele está falando que está afundando, é possível, porque quando é feito o estaqueamento, a gente vê nas obras aí batendo estaca, né, afundando, cravando a estaca no terreno, há um momento de parada, que isso é controlado também, há toda de novo, uma normatização, um modo de dizer está na hora de parar, senão a estaca quebra. Pode ocorrer recalque, sim. Eu não vou saber o motivo dele, claro, né? Independente do projeto estrutural. Às vezes, veja bem, aí que de novo que eu falei a confusão das pessoas. Pode ter um projeto estrutural maravilhoso e tudo correto, e ele está afundando. Onde é que está o erro, talvez? Não é no projeto. Foi justamente nessa cravação das estacas, um erro executivo, se é que houve, hein? Estamos partindo da hipótese, né? É um erro executivo e não um erro de projeto, talvez. Há de ser analisado. Eu lembrei da pergunta que você esqueceu, você já achou? Não, eu esqueci. O Fabiano, é verdade, meu amigo Fabiano. Ele perguntou da mão de obra. Ah, da qualificação da mão de obra. Exatamente, bem lembrado, bem lembrado. Aqui. É o vô e o tio. Então ele falou que, não tenha dúvida, hoje em dia, como você mesmo comentou, com o crescimento que a gente teve aí dos últimos 2 anos, principalmente com os incentivos do governo, Minha Casa Minha Vida, que estão correndo tantas obras por aí, está realmente acontecendo das obras, está faltando gente. Tem casos aí que a gente ouve falar aqui na cidade que vem lá do norte, trazem lá do Nordeste caminhão, ônibus, né, no caso, espero, né, com pessoal para poder trabalhar nas obras, tentar qualificar. E treinar, ele perguntou o que podia ser feito, se eu não estou enganado. Sobre as grandes empresas, principalmente nos grandes centros, nas grandes cidades, nas cidades maiores do que Poços, em geral eles têm treinamento próprio. Eles vão fazendo um treinamento, fazem escola dentro da faculdade, dentro da obra, para poder qualificar o pessoal e ir treinando de servente, pedreiro, o meio oficial e outras profissões mais. É o que normalmente é feito. Aqui em Poços nós chegamos a fazer uma vez pela PUC, já tem uns 2 anos ou 3, um curso para pedreiros. Foi nessa área tecnológica, não era pedreiro, vinham os pedreiros e serventes, na verdade, aprender tecnologia. Porque o que o engenheiro faz é tecnologia. Né? O pedreiro, a mão de obra, faz técnica, é diferente. Então ele entender por que ele fazia aquela espessura de argamassa, por que ele misturava o concreto daquele jeito. Nós chegamos a fazer isso, foi de graça, foi doado lá nas casas populares, e nós chegamos a fazer esse trabalho aqui em Poços, o curso de arquitetura da PUC até. Espero ter ajudado alguém nessa época, era à noite, nós íamos lá e doávamos o nosso serviço a isso. Você está falando sobre qualificação, né? Quer dizer, o Fabiano fez a pergunta sobre qualificação da mão de obra, da construção civil, e eu pergunto sobre a qualificação, já que você é professor universitário de uma renomada instituição,
E eu queria fazer uma pergunta de caráter mais abrangente. Claro que você não vai dizer sobre a sua instituição, a instituição que você trabalha, mas como é que nós estamos preparando aí os engenheiros? Aliás, eu estava conversando com um pessoal da engenharia, diz que hoje tem muita engenharia, né? Engenharia de tudo, né? E tem muitas profissões que, na verdade, não era nem para ser chamado de engenharia, porque não tem muita engenharia, mas enfim, os engenheiros civis que estamos preparando, os arquitetos, eles estão sendo bem preparados de uma maneira geral, sem falar especificamente da instituição onde você trabalha, de uma maneira geral. Só antes que eu esqueci, agradecer ao Paulinho, ao presente, ao Paulinho Durante, que é grande amigo nosso. Mas nós estamos durante o programa, você agradece. Grande amigo nosso, ainda bem que eu vim hoje e dei sorte, obrigado. Hein? Então, isso daí quanto às faculdades, claro que tem, como toda profissão, há faculdades, realmente houve um estouro de faculdades pelo Brasil. Quando começa alguma coisa, algum mercado aquecer, começam a abrir mais cursos, né, em muitas faculdades por aí. Agora, eu acho que no geral, essa pergunta foi feita aqui também no dia do Jornal do Sul de Minas que eu tive aqui, pelo Zambrano, e eu acho que ela tem grandes profissionais sendo formados, sim, as faculdades têm condição de formar bons profissionais. Pelo seguinte, primeiro que a gente está tendo essas avaliações de curso, toda hora por aí, que tem falhas, é óbvio, mas é uma coisa para cortar os cursos piores, sim, ou ao menos obrigar eles a melhorarem do ponto de vista de produção dos seus profissionais. Algumas faculdades são mais ligadas à pesquisa, outras aos profissionais, como no mundo inteiro tá? Os profissionais mais ligados aí ao mercado. Eu acho que sim, eu vou te dar um exemplo. Se eu recebi essa informação a semana passada, nós tivemos aqui no Brasil, lá do Instituto de Engenharia, Instituto Militar de Engenharia, que acho que é no Rio de Janeiro, dois estudantes, uma engenheira e um engenheiro futuro. Eles foram para West Point, que já foi considerada ano passado, retrasado várias vezes, a melhor faculdade de engenharia do mundo. Isso é um orgulho para o Brasil, para uma faculdade como essa, o Instituto Militar de Engenharia, o IME, né? Eles foram em todas as disciplinas os dois melhores alunos. Brasileiro lá em West Point, que tem uma origem secular mesmo, desde quando os Estados Unidos se separou, a Revolução Francesa, uma origem dessa. Então eu acho que no geral temos condições sim. A faculdade minha aqui, eu falo da minha aqui, ela tem obviamente, como toda faculdade, coisas que a gente não concorda, que acho que podiam ser melhores, mas tem professores muito qualificados, eles exigem mesmo aqui, não estou puxando sardinha para nada, mas você tem que ter mestrado, eu estou fazendo doutorado, como você mesmo sabe, tem uma biblioteca sensacional. Poucas faculdades têm uma biblioteca como a PUC tem. Então, o aluno querendo mesmo, com esse boom de construção, para fazer estágio, para acompanhar... Campo de trabalho tem. Tem, e tem tudo para ele fazer. Às vezes eu penso, até como professor também, que às vezes a gente está preparando muito, às vezes as pessoas, principalmente na área da engenharia, não sei se também a gente pode dizer só da engenharia, mas de uma maneira geral a gente está preparando muito as pessoas para a técnica. E às vezes falta um pouquinho desse trato com o humano, né? Porque às vezes o engenheiro fala, não, o engenheiro é mais ligado a cálculo, a questão da matemática e tal, e às vezes o engenheiro acredita um pouco nisso, e na verdade se olhar que todas as obras de engenharia são ligadas ao humano, porque o humano é que vai morar, o humano é que vai usar, o humano é que vai aproveitar ou não, o humano às vezes é que vai ter a sua vida ceifada por erros cometidos por humanos também. Então às vezes a gente precisa preparar mais o ser humano para lidar com obras ou com qualquer outra iniciativa, seja ela qual for, não é isso? Você faz perguntas boas mesmo, né? É verdade. Eu vou acabar virando apresentador deste programa. Eu estou ingressando aqui para isso. Isso é verdade, isso é discutido sim, viu, William? Lógico que há sempre aqueles estereótipos, né, do engenheiro, aquela coisa. Os arquitetos mesmo adoram tirar um saldo dos engenheiros dos arquitetos, que é uma grande bobagem, né? Porque isso daí já... Mas cada um faz o que quer. Agora, isso é uma discussão que ocorre sim nas faculdades. Eu acho que a engenharia, né, eu não dou aula na engenharia, eu dou aula na arquitetura de matérias técnicas, mas eu sou professor da arquitetura já indo para 14 anos aí. Mas essa preocupação e essa discussão. Na arquitetura, pelo menos onde eu participo, inclusive eu faço parte do colegiado do curso, que são 3 arquitetos, um não arquiteto, que por acaso sou eu. E isso é discutido sim, porque é uma preocupação que você falou sim. Eu não sei lá na engenharia, mas eu acredito que até isso chega a ser levantado de vez em quando em algumas reuniões nossas lá. E há essa preocupação, principalmente a PUC, que é no caso uma universidade católica, há sempre essa preocupação com o humanismo, aquela coisa. Então, essa discussão é feita. Só que é difícil, porque eu sou um engenheiro. Eu não sou um psicólogo, não sou um educador. Claro. A gente tenta, né? Bem, e a gente está falando sobre os erros e acertos da construção civil. E se você quer acertar mesmo na escolher um restaurante, eu sempre digo para você o restaurante do Binho, né? O Binho tem pratos fantásticos como esse que a gente está observando aí, que é a feijoada, mas o Binho tem, olha, tem petiscos lá para você aproveitar, tem um cardápio maravilhoso à sua disposição, vale a pena a sua presença lá no restaurante do Binho, 37210202. E olha, o Binho está funcionando, o restaurante do Binho está funcionando de terça a sexta-feira para almoço e jantar, e aos sábados e domingos para o almoço, ok? E
lá também você pode marcar aquelas reuniões, sabe aquelas reuniões de amigos, e você escolhe um prato e vai lá, e o Binho faz outros pratos. Esse dia tinha uma dobradinha lá que eu vou falar para você. Imperdível. Imperdível, o restaurante do Binho, 37210202, imperdível também. A Adriana ligou para a gente. Esses planos de Minha Casa Minha Vida, exigido uma acústica da casa, você sabe disso? Então, é até interessante ela falar isso mesmo. Essa norma de desempenho, por enquanto, pelo que eu sei, não está válida. Mas vai ter que ser exigido. Agora, há níveis mínimos de desempenho de acústica que você acaba tendo. Tem a norma de acústica, né? Para você ter, por exemplo, um quarto, alguma coisa, sim que tem. Então, isso aqui é uma coisa que tem que ser, a Caixa tem que fiscalizar, não sei como ela fiscaliza, se é que fiscaliza, né? Por exemplo, a pessoa vai e faz você pode fazer uma laje, um piso, né? Uma laje de uma obra bem fina e ela tem capacidade de suportar a carga que ela é solicitada. Os móveis, nosso trânsito de pessoas. Por outro lado, ela sofre vibração demais ou o som passa muito facilmente. Você não está atingindo norma. Então, acho que independente dessa norma de desempenho, existe a norma de acústica. Agora, qualquer construção... Qual é o nome dela? Carlos? Perdi. A Adriana. Adriana, perdão. Adriana, qualquer obra tem que respeitar a norma técnica. Seja da Caixa, comprada pela Caixa ou não. Não está atingindo, reclame. Bem, o Luciano Geraldo, vou fechar com a pergunta do Luciano. Aliás, ele pergunta se tem outras maneiras de saber mais sobre esse assunto, esses assuntos que a gente está comentando aqui. Eu vou até sugerir para o Ricardo Coceiro, ele já tem tanta pouca coisa para fazer, né? Da meia-noite às 6, o que ele faz? Fazer aí um blog, alguma situação onde ele possa clarear. Eu acho que valeria a pena fazer um manual, porque são muitas as pessoas leigas e a sua contribuição, não só profissionalmente, mas também para as suas colocações, as suas afirmações. Eu acho que é um trabalho fantástico de conscientização de profissionais, de conscientização dos proprietários, de conscientização das construtoras em relação a esses problemas que ocorrem periodicamente na construção civil. Ele está com interesse, acho que... Bom, quer me arrumar mais o que fazer? Mano, ele está pouco serviço, não tem nada para fazer. Não, mas tem muita coisa para ele ver. Se ele tiver contato com a internet, hoje praticamente todo mundo tem. Tem vários, mas um monte de sites muito legais e interessantes. Cimento.org, por exemplo. Cimento.org. É um www.cimento.org. É um site muito legal para essa área estrutural, que você vai ter aí uma série de atalhos para ir para outros. Tem um muito interessante, para quem quiser abordar essa parte em todos os sentidos, não só da construção, da sustentabilidade, que é um site do Instituto Acatu, com K, Acatu, que você vai ter lá vários trabalhos, e um interessante é o Estado do Mundo 2010, que é um trabalho da ONU, a primeira vez que foi traduzido para o Brasil, que ele é grossinho ali, né, para quem está vendo, pega o que interessa, né, mas justamente ele aborda tudo do ponto de vista sustentável, do nosso modo de vida, da construção, alimentação, tudo, é muito interessante. Hoje com a internet está uma moleza. Nosso tempo, como os tios que somos, era muito mais difícil, né? Bom, falar em tempo, nós estamos fechando aqui o Hora da Verdade. Aliás, esse tema da sustentabilidade daria um outro programa na construção civil, né? E a gente vai agradecendo aqui, deixando os segundos finais, não minutos finais, do Hora da Verdade. Muito obrigado, Ricardo, pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço. Que bom que as pessoas participaram. Achei que ninguém ia ligar, né? Eu também achei que esse programa aqui, eu vou falar. Não, mas eu liguei para todo mundo. Imagina. Só agradecer. E vou deixar um recado para os engenheiros, somente os recém-formados, os novos aí sim. Vou falar para a câmera, hein? Fala lá para o engenheiro que está olhando lá. A câmera. Lembrar que na nossa profissão, do ponto de vista estrutural, o cliente só tem razão uma vez. Quando ele tem. Só. Perfeitamente. Disse tudo aí o Ricardo Coceiro sobre esse tema da construção civil. A gente vai agradecendo mais uma vez a presença do Ricardo, que abrilhantou e agigantou esse programa. E é você, razão da existência do Hora, como sempre. Na próxima segunda-feira a gente está de volta, se Deus assim o permitir. Um grande abraço, uma ótima semana para você, a gente se vê. Tchau.